Quais são as suas birras de adulto? Eu me chamo Ana, eu sou psicóloga. E sabe aqueles comportamentos que você tem para conseguir o que você quer? Antes, vamos refletir sobre o que é birra? Porque eu sinto que muita coisa é colocada no saquinho da birra que não é. Quando tem uma criança e ela tem uma desregulação emocional, grande parte das vezes é porque ela ainda não aprendeu a sinalizar as necessidades dela. Então as crianças elas podem chorar ou se desregular por vários motivos, porque elas estão com fome, porque elas estão com sono, ou porque elas se sentiram injustiçadas e elas não sabem ou nem podem comunicar isso. Tem muitas coisas que as crianças elas são lidas como birrentas, porque elas apenas estão sinalizando algo que elas estão sentindo, porque elas ainda não sabem. Imagina, se a gente que é adulto, a gente tem dificuldade de reconhecer o que a gente está sentindo, e mais ainda de contar para o outro aquilo, quem dirá um serzinho que às vezes nem sabe o que significa raiva. Então é natural que as crianças às vezes elas se desregulem ou que elas chorem, enfim. É diferente de quando uma criança tem um comportamento sabendo que aquilo vai mudar o comportamento do pai. Então vamos a um exemplo. A criança está na hora do almoço, só que ela quer comer doce. E ela sabe que se ela chorar, o pai vai dar o doce para ela. Percebe que aqui é um mecanismo? Ela sabe que se ela tiver um comportamento, ela vai conseguir mudar o comportamento do outro. Dada a separação, eu queria falar sobre o que entra como birra para as pessoas do comportamento infantil, que não é. Mas trazendo só analogia para o mundo adulto. Sabe quando você sente uma coisa, ou quando você precisa de uma coisa, só que você não quer ter que verbalizar, e aí você começa a fazer pistas? Então, por exemplo, você tá cansada, se sentindo sobrecarregada, e aí você começa a bater a porta do guarda-roupa, você começa a andar pisando forte, resmungando no meio da casa, porque você não consegue sinalizar para o outro que você tá precisando de ajuda, e aí você começa a dar pistas comportamentais daquilo, incomodando a pessoa. Ou quando, por exemplo, você se sente contrariada, fica muito chateada com a fala de uma pessoa e aí você some pra mostrar pra ela o quanto você ficou chateada. Só que o grande perigo disso é que nem sempre as pistas que a gente dá pro outro são lidas como a gente quis passar. Às vezes vai ser lido como indiferença ou como uma pessoa reclamona. Então, se a gente não aprende a sinalizar o que a gente realmente tá pensando e sentindo, isso acaba sendo uma birra adulta. Porque você não consegue ter essa maturidade de sinalizar ou essa clareza de poder entender o que você está sentindo, porque muitos de nós não fomos ensinados a isso. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo. É para que primeiro você reflita se você tem esse comportamento de, diante de coisas que são difíceis para você de conversar, você acaba tendo outros tipos de comportamentos para sinalizar. E segundo, se você tem consciência disso, se isso tem sido efetivo, se você acha que todo mundo vai conseguir ler o que está passando na sua cabeça. Se não seria mais saudável para você e para outras pessoas se você aprendesse a se comunicar, a sinalizar o que está acontecendo. Bom, a minha reflexão do dia é essa. Eu espero que te ajude por aí e a gente se vê amanhã. Um beijo!